Sérgio Aboldibe é conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo e autor de livros infantis. O mais recente, Filomena, a folha que queria conhecer o mundo. Para o autor, literatura combina com solidariedade, já que a renda obtida com a venda de seus livros sempre é revertida para um projeto social. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com o escritor Sérgio Aboldibe. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço a vocês essa oportunidade de estar aqui novamente, falando do prazer de escrever livro para criança e também poder falar um pouco da Casa Sagrada Família, que é a instituição que irá receber toda a verba decorrente da venda do livro. Sérgio, o senhor tem 3 livros, são livros infantis já publicados. O livro publicado recentemente se chama Filomena, a folha que queria conhecer o mundo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa obra. Na realidade nós começamos a escrever contando histórias para os nossos filhos na hora de dormir, né? Então, fiz isso com o Lucas, que foi o primeiro, depois fiz com o Rafael, que é o segundo, e fazendo com a Luísa, que era minha caçulinha. Ela devia ter uns 3 anos, hoje já é uma moçona de 20. Ela me parou e falou assim: não, pai, você errou. O cachorro não fala isso, fala aquilo. Minhas histórias tinham sempre animais falando e como personagens. E aí eu percebi que eu já estava esquecendo as histórias que eu mesmo tinha inventado e resolvi colocar no papel. Mas as crianças não estavam esquecendo, não. Não, as crianças adoram repetição, né? E ao escrever, o Lucas devia ter uns 13 anos nessa época, hoje está com 30, e o Lucas desenhou, e assim surgiu o primeiro livro, que foi O Elefante que Queria Ser Bombeiro. São 5 historinhas de bichos. Depois veio o segundo livro, que era Olhos de Jabuticaba. São também 5 historinhas, essa com a participação de desenhos do Lucas e do Rafael. E agora a Filomena, que também são 5 histórias. Tem a história da Filomena, a história de um pingo de água, a história de um grão de areia, a história de um cachorro e a história de uma gatinha. Essa em homenagem a Luísa, que foi minha musa nessa história, né? Porque ela tem 2 irmãozinhos muito levados, que são o Chuvisco e o Trovoada, que eram como os irmãos dela, o Lucas e o Rafael. Mas você acaba pegando gosto por começar a escrever, né? E eu tenho um bom vício, que é o vício da leitura. Eu gosto muito de ler. Eu acho que ler é algo fantástico. Aquele que lê, ele conhece o mundo, ele conhece a história, ele viaja para lugares absolutamente desconhecidos, ele viaja na imaginação, e aquele que lê se expressa melhor, fala melhor, escreve melhor. Então, por conta desse bom vício, eu imaginei que escrevendo o livro infantil e o pai lendo para o filho, poderia abrir o interesse, a vontade da criança com livros coloridos, com desenhos, chamar para esse universo que eu acho fantástico. As historinhas acabam trazendo também alguns valores, conceitos de amizade, de perseverança, de fazer o bem. E eu acho que a gente vive um momento de uma crise de valores muito grande no mundo, né? Cada vez mais é importante que a família se envolva nisso, né? Mais importante que os pais participem do dia a dia dos filhos. Então, acaba juntando tudo isso e a gente continua escrevendo, tendo o prazer de contar essas histórias. E essa parceria com os seus filhos, né? Os seus 2 filhos mais velhos, o senhor comentou que inclusive ilustraram os livros. Como é que foi essa parceria? Eles desenham muito bem. Eu não consigo, se eu fizer um desenho, as pessoas não conseguem identificar se é um carro ou uma vaca. Eu sou péssimo para isso. Mas eles desenham muito bem. Puxaram a família da minha esposa, que tem bons desenhistas.
E tanto o Lucas quanto o Rafael se envolveram muito com isso e têm um prazer enorme de ver essa obra, enfim, né, nascer essa obra com os seus desenhos e todo mundo que vê o livro e vê os desenhos. Agora mesmo, antes de vir para cá, um colega de serviço falou assim: olha, mostrei o seu livro para minha filhota, ela não gostou do nome, falou que Filomena é um nome muito feio, mas adorou os desenhos. Então eu falei assim: olha, já é um bom começo, né? Ouvindo as historinhas, ela vai se apaixonar pela Filomena, com certeza. Sérgio, o senhor comentou no início da entrevista que toda a renda obtida com a venda dos livros foi doada, né, para um projeto social. Inclusive, isso aconteceu também com as outras obras. Isso é uma escolha do senhor? Eu acredito muito no sentimento de solidariedade. Acho que as pessoas têm que se envolver cada vez mais para melhorar a vida das outras pessoas. E nós temos em nosso estado diversas instituições que trabalham com pessoas maravilhosas, voluntárias, e se dedicam a melhorar a vida dos outros. Por essa razão, o meu primeiro livro, O Elefante que Queria Ser Bombeiro, foi integralmente doado para o SECRE, que é o Serviço de Engajamento Comunitário da Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, que faz um belo trabalho de inclusão social de jovens do Morro de São Benedito, do bairro da Penha. O segundo livro, que foi Óleo de Jabuticaba, nós fizemos a doação para a CASSE, que é uma outra instituição belíssima que faz um trabalho com relação às crianças que têm câncer, combate ao câncer infantil. E é uma instituição que nós prezamos muito, temos uma profunda admiração pela dedicação que as pessoas têm lá. Esse novo livro, A Filomena, foi integralmente doado para a Casa Sagrada Família, que é uma instituição que cuida de crianças em risco social, especialmente aqueles que possuem o vírus HIV. Eu fui apresentado a essa instituição por servidores do Tribunal de Contas que são voluntários no trabalho dessa instituição. E isso tocou profundamente o coração de todos envolvidos nesse projeto e tivemos a oportunidade de fazer o lançamento integral e pegamos o restante dos livros que não foram vendidos e doamos para que a própria instituição faça agora a venda através dos seus voluntários. Eu queria aproveitar e pedir aos nossos telespectadores que conhecessem essa instituição, visitassem o site www.epifania.org.br ou telefone 3322-4640 ou 3242-1781 e possam conhecer essa instituição e também possam se doar a essa instituição como uma forma da gente melhorar a vida dos nossos semelhantes. E as pessoas podem ter contato com o livro, né, se quiserem comprar, por esse caminho também, pelo site ou pelo telefone. As pessoas podem, através desses contatos, entrar em contato com essa instituição e adquirirem o seu livro, fazerem também a sua doação financeira e a sua doação pessoal, como forma de nos tornarmos melhor. Porque quando a gente doa, não só a gente faz a vida do outro melhor, como a gente também faz a nossa vida melhor. Esse processo nos torna um ser humano melhor. Sérgio, o senhor pretende continuar com essa questão beneficente? Os próximos livros do senhor também vão ser doados para projetos sociais? Sempre. Eu acho que isso acabou fazendo parte integrante do projeto, porque essa é uma coisa legal de a gente poder, numa hora como essa, onde você está lançando um livro, fazer um casamento com uma instituição. Isso sim é muito mais importante do que o próprio livro, a gente poder conversar um pouco sobre esse trabalho voluntário, essa possibilidade de ser solidário, de ajudar outras pessoas. Eu tenho escrito um livro de poesias
que eu venho escrevendo há muitos anos. E cada hora fica pronta uma e já tem muito tempo que não escrevo, mas permite fazer um livro. Então, próximo ano nós vamos lançar esse livro e doar a renda para o Asilo dos Velhos, que é uma instituição que eu gosto muito, acho super legal. E como os meus livros são infantis, eu normalmente acabo vinculando a entidades que trabalham com crianças. Esse livro de poesia não é um livro infantil, então eu vou poder fazer essa doação para o Asilo dos Velhos, que é uma instituição que eu gosto muito. Aproveitar que o senhor falou de um livro de poesia, eu ia até mesmo perguntar isso para o senhor. O senhor tem algum projeto aí que seja diferente de livros para crianças, como, por exemplo, um romance? Não, eu não tenho competência para isso. Eu não sou um escritor. Essa coisa de livro infantil acabou sendo uma coisa que nasceu meio que sem perceber. E eu já estou com o 4º livro infantil sendo escrito, já tem 2 historinhas prontas e Rafael está desenhando. Essa, se Deus permitir, irá para o Orfanato Cristo Rei. Mas eu não tenho isso como atividade, é uma coisa prazerosa e não tenho a menor competência de escrever nem crônica, nem romance. Sérgio, a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouco. O nosso programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo. O programa de hoje está recebendo o escritor Sérgio Aboldib. Sérgio, a gente já falou um pouquinho sobre os seus livros, sobre a questão da doação da renda, né, dos livros para projetos sociais. E eu tenho uma questão agora para o senhor. O senhor falou que o senhor começou a escrever, né, o livro, assim, pensar em publicar contando história para os seus filhos. Mas o último livro, seus filhos já estão adultos. O senhor tomou gosto pela coisa? A verdade é essa, a gente acaba, como eu leio muito, tenho esse costume de ler, a gente acaba em determinado momento tendo ideias de escrever. E essa coisa de escrever para criança é muito prazeroso. Meus primeiros livros eram histórias de bicho, agora já mudou, tem folha, tem pingo d'água, tem grão de areia. E o próximo já vem a história de uma moeda, a história de um lápis, de um papel de jornal. Aí você vai viajando e, em termos de ideias, já dá para escrever mais uns 3 livros, mas você não consegue fazer tudo, né, ao mesmo tempo. Então, o trabalho de escrever demora um pouco, de você sentar e ir construindo. Mas realmente você toma gosto, a vontade. Como nós temos diversas instituições que merecem ser agraciadas com um trabalho de solidariedade, a gente acaba se motivando a fazer mais livros nessa direção. Sérgio, como foi a reação dos seus filhos quando eles viram aquelas historinhas que o senhor contava para eles da infância e eles viram que estão aí publicado para os pais contarem para os seus filhos, para as crianças lerem? Como eles receberam isso? Super legal, né? Eles se envolveram muito com relação a isso, gostam demais, se veem parte disso. Lucas e Rafael, inclusive, desenharam as histórias. A Luísa é protagonista de algumas, né? No Olhos de Jabuticaba, são 2 meninas que são amigas, uma tem o nome de Lulusa e a outra de Isa, que são os 2 apelidos que eu sempre a chamei. Nesse livro da Filomena tem a história de uma gatinha manhosa, que é a cara da Luísa, porque tem 2 irmãos muito levados, que foram muito levados com ela. Então, eles vivenciaram isso e curtiram muito, e agora nessas redes sociais eles acionam isso toda hora para os amigos irem, os amigos, então, curtem muito esse momento. Sérgio, quais são os principais desafios de escrever para criança? Olha, eu acho que são vários desafios. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar no livro alguns valores e conceitos que possam, num momento
que o mundo vive uma crise de valores tão grande, a ausência de solidariedade, as pessoas, um profundo desrespeito uma com as outras, a gente poder construir, através do livro, a proximidade do pai com o filho, a família um pouco mais unida, e passando esses conceitos, conceito do valor da amizade, da perseverança, do estudo, eu acho que tudo isso é uma coisa positiva. Por outro lado, é importante que isso dê prazer à criança, que ela, ao ouvir uma história, ao ler um livro, receber aquele livro com um monte de figura, muito colorido, isso seja prazeroso. Que a presença do pai ao lado, tudo isso acabe fazendo com que ela tenha interesse em permanecer com esse costume, que é o costume da leitura. Porque, como eu disse anteriormente, quer dizer, aquele que lê, eu acho que é mais feliz. Ele viaja mais, ele conhece mais coisas, conhece a história, conhece o passado, conhece o futuro, viaja para lugares que nunca ninguém foi, através do livro. E lendo ele se expressa melhor, ele fala melhor, ele escreve melhor. Só tem vantagem aquele que lê. Então, a dificuldade é você conseguir traduzir tudo isso em uma coisa que seja prazerosa para a criança, que ela possa levar conceitos com relação àquilo e possa viver momentos de alegria com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô. Eu percebo que eu tenho conseguido isso pela reação que os pequenos têm quando me são apresentados pelos pais. Alguns amigos de meus filhos, outros meus amigos. E a criança, quando conhece, olha, esse é o tio Serginho, que foi quem escreveu o livro do elefante. Aí o moleque olha e diz assim, você é o pai do elefante? E me olha com aquele olhar de respeito, de admiração, daquela coisa assim, poxa, fez aquilo. E eu fico muito feliz. Isso aconteceu no primeiro livro, isso aconteceu no livro de Olhos de Jabuticaba. Eu tenho, no livro de Olhos de Jabuticaba tem uma história de um peixinho muito teimoso que desobedecia papai e mamãe, chamava Pindoba e tinha um amiguinho chamado Lilito. Tem um molequinho que se chama Bruno, que toda vez que me vê conhece a história do Lilito e do Pindoba, e ele se diverte com esse livro. O pai e a mãe falam assim, rapaz, eu quero saber cadê o outro livro seu? Então, eu espero que Bruno e todos os outros moleques e molequinhas também se divirtam com a Filomena. Sérgio, o senhor é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. As pessoas ficam surpresas quando conhecem o Sérgio conselheiro e depois descobrem que o senhor é autor de livros infantis? Isso não é muito comum, né? Normalmente no campo jurídico as pessoas acabam construindo livros do campo jurídico, né? De processo, de conceitos jurídicos. A gente, nessa atividade, você constrói votos, você constrói jurisprudência, você produz votos longos, 30, 40 laudas, e é uma linguagem árida, né? Nós agora, recentemente, acompanhando todo o povo brasileiro, o julgamento do mensalão, descobrimos termos que ninguém conhece, né? Assim, eu ouvi críticas de jornalistas dizendo que os ministros precisavam falar português, né? Porque a linguagem jurídica é uma linguagem absolutamente técnica. Então não é comum realmente você ter uma atividade que acaba sendo lúdica, né? Você escrever para criança é completamente diferente, agora altamente prazeroso. Então eu acho que, mas eventualmente as pessoas se surpreendem, se surpreenderam mais no primeiro livro, né? Agora já virou uma certa rotina, porque é o terceiro livro, e as pessoas, como gostaram dos outros dois, estão aí se envolvendo nesse novo projeto. Como o senhor mesmo comentou, as linguagens são muito diferentes. O fato do senhor estar todos os dias envolvido nessa linguagem jurídica, trabalhando com isso, atrapalhou o senhor para
trabalhar numa linguagem mais fácil para a criança ou são coisas independentes? Absolutamente independentes. Eu acho que foi super legal a gente poder viver essa outra experiência, né? Sair do formalismo, porque a linguagem para criança é absolutamente informal. Você tem que respeitar o português para que o livro possa ser instrutivo, né? Que ele possa cumprir também esse papel, mas é absolutamente uma linguagem fácil acesso, né? Não se assemelha, mas é muito prazeroso fazer isso, né? Muitas vezes você tem uma ideia de uma história, e eu não tenho ideia, vou lá e anoto, a ideia fica guardada, e em um determinado momento eu vou no meu baú de ideias e vou começar a escrever sobre esse assunto, sobre aquela história que eu tive uma ideia. E o mais gozado é que muitas vezes você começa a historinha pensando que ela vai terminar de um jeito e no meio do caminho ela pega outro ritmo e termina de uma forma completamente diferente. Isso é muito gostoso, porque no final você que fez a história, mas as personagens ganharam vida. E é surpreendente como aquela história que você tinha imaginado terminar de um jeito, ela termina de outro. Sérgio, nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero pedir para o senhor deixar uma mensagem para os pais, né, a partir dessa experiência que o senhor teve de ler para os seus filhos, de escrever histórias também a partir das histórias que o senhor contava para os filhos, que o senhor deixasse uma mensagem para os pais. Olha, eu acho que a infância é muito rápida. A gente não se dá conta de como os nossos filhos crescem depressa. Aproveitem bem a infância dos seus filhos. Fiquem bem juntos dele, difundindo e divulgando valores através de livros, para que eles possam ter o prazer de ter esse vício, que é o vício da leitura. Vocês vão estar fazendo um bem enorme aos seus filhos, incentivando para que eles gostem de ler. Mais do que isso, esses momentos que vocês vão passar juntos serão inesquecíveis e vão ajudar muito na composição do caráter de cada um deles, num mundo que cada vez mais nós precisamos de pessoas de caráter. Quero agradecer muito a presença do senhor no nosso programa. Eu aqui agradeço mais uma vez o carinho de vocês. Bom, nosso programa Um Dedo de Prosa fica por aqui, mas eu aguardo o seu contato. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@l.s.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.